avisa todo mundo para ficar ligadinho, porque nós estamos começando mais um Meninas WKids! É isso mesmo! Ô, Tia Gil, o WKids está muito legal e sabe o quê? Tem mudado a minha vida, eu tenho aprendido muita coisa maneira, muita coisa legal aqui! Que legal! É verdade! Uhum. E assim, né? A gente tem colocado em prática todos esses ensinamentos, porque é muito importante a gente aprender. Porém, muito mais importante é a gente praticar o que a gente tem aprendido. Nossa, é verdade, Beca! Mesmo, Tia G, eu vou confessar pra senhora, só tem um problema que eu tô precisando melhorar. Eu ainda não consigo falar de Jesus para meus coleguinhas, para as pessoas até agora. Às vezes eu fico ali tentando falar com meu coleguinha, mas falar só sobre Jesus é uma coisa que parece muito de adulto, né? Sério, Kim? Como assim? Ah, eu já sei! Eu vou levar vocês para um lugar muito especial, E eu vou contar uma história! Uma história que aconteceu de verdade. E essa história aqui vai ajudar você, vai ajudar a Beca e vai ajudar as crianças que estão em casa também. Que nós precisamos aprender do nosso Deus e falar para as pessoas desse Deus que nós conhecemos, A gente vai de carro, vai de bicicleta. Aqui nós vamos falar mesmo algo muito especial, que Deus muda a vida das pessoas quando nós apresentamos Ele para elas. Sabiam disso, crianças? Nós vamos fazer assim. Olhem, prestem atenção. Nós vamos fechar os olhos. Ai, Deus, que medo! Nós vamos fechar os olhos e mergulhar no mundo da imaginação. Que lugar é esse, Tia G? E quem que é essa menina aí, Tia G, com esse negócio aí parecendo ramo? Calma, crianças! Eu vou falar agora com vocês tudo que está acontecendo aqui, E vou apresentar para vocês quem é essa menininha. Olha desse tamanho! Eu vou contar a história dela para vocês. Vou contar a história dessa garota. Sabe quem é ela? Não, Tia G, fala pra gente. Essa menina era uma serva e ela estava longe de toda a sua família. Ela foi pega pelo exército de um grande general, o general Naamã. Por que a cara dela tá meio assim, né? Olha aqui. Por isso, né? E ela foi e ficou na casa de Naamã para servir a mulher de Naamã. E Naamã era um grande comandante de um exército. Como eu falei com vocês, ele era muito conhecido, ele era muito poderoso. Só que Naamã tinha um problema. Ele tinha lepra. Lepra? Que é isso? Nunca ouvi falar nessa tal da lepra. Kim, lepra são feridas que saía pelo corpo todo.
É uma das piores doenças daquela época. Porque esta doença não tinha cura. Nossa, tia Gê! Era igual o Covid-19. Triste, que triste isso, tadinho! Muito triste, Beca. Sim, isso é muito triste. A esposa de Naamã, Beca, chorava porque ele tinha lepra pelo corpo todo. Ela chorava, ficava triste, assim pelos cantos, com vergonha, sentindo muita tristeza, porque aquele homem estava doente. Mas um dia, O que aconteceu? um dia, sabe o que essa menina fez? Você sabe quem? Nem eu. Essa menininha, crianças, ela conhecia o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Ela sabia muita coisa sobre o Deus de Israel. Ela também sabia que se Naamã procurasse ajuda desse Deus, ele poderia resolver aquele problema. Sabe? O que ela fez? O que ela fez? Sem medo de falar de Deus para a esposa de Naamã, ela foi muito corajosa. Tem que ter muita coragem mesmo. Kim, Beca, vocês sabiam que naquela época, nessa época aqui dentro dessa história, era muito difícil um servo falar com seu senhor? Eles tinham que ficar calados, não podia conversar. Não podia conversar com seus senhores. Mas aquela menina ficou atenta e esperou uma boa oportunidade. Ela foi muito inteligente. E corajosa também, né? E aí, em um momento em que ela estava sozinha com a sua senhora, ela aproveitou a oportunidade e falou: minha senhora, se o meu senhor, que era Naamã, o esposo da mulher que ela estava falando. Se o meu senhor soubesse que em Samaria tem um profeta é um homem de Deus, um homem de Deus daquela época. Sim, se ela soubesse que em Samaria tem um profeta, um homem de Deus, e fosse lá, eu tenho certeza que o meu Senhor ficaria curado dessa doença. Tinha fé, né, tia Gê? Ela tinha fé no Deus que ela servia. Beca! E sabem, a esposa de Naamã ficou muito curiosa com aquilo que a serva estava falando. Ela ficou muito tocada, cheia de curiosidade, querendo saber mais sobre o Deus de Israel. Ela ficou com muita esperança também, né, tia Gê? Sim. E aí, Kim, a menina teve a oportunidade de explicar tudo direitinho. E ela disse: olha, há um profeta chamado Eliseu, lá na cidade de Samaria. E Deus, o Deus de Israel, age e faz muitas coisas através da vida dele.
E eu tenho certeza, minha senhora, que se o meu senhor Naamã ir lá encontrar com este homem, Deus vai curá-lo. E ele vai ficar livre dessa lepra. Sabiam disso? Uhum. Ela foi muito corajosa, chegou e falou tudo, né? Falou, essa menina foi muito corajosa. Essa menina retada. E a esposa do Naamã falou com ele alguma coisa? Sim! Vamos continuar. Sabe o que aconteceu? A esposa de Naamã foi correndo falar com ele. Tudo que ela tinha ouvido, tudo que a menina falou para ela, ela contou rapidamente para Naamã. Que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. E com tanta certeza que ela conhecia o Deus de Israel. Aquela mulher ficou confiante. Ficou cheia de esperança. Então, O que Naamã fez depois disso tudo? o general Naamã foi conhecer o profeta. Foi. Ele foi ver o que Deus, o Deus de Israel, o Deus que a serva falou para ele, poderia fazer por ele. E sabem o que aconteceu, crianças? Eu quero saber. Sabem o que aconteceu? Naamã ficou curado daquela lepra. Ele ficou curado. Mas sabe, meninos? Sabe quem? Sabe, Beca? A história dessa menininha nos traz uma lição muito importante. Ela deixa uma lição para nós. E é isso que eu quero falar com vocês e com as crianças que estão em casa. Sabem? Nós não devemos ficar calados. Nós não podemos ter medo de falar de Deus. Nem vergonha, né? Nem vergonha, Beca, porque essa menina, ela não teve medo de falar de Deus, e nem para os adultos, porque ela estava falando para pessoas que eram senhores dela, autoridade sobre ela, e mesmo assim, ela aproveitou a oportunidade e falou de Deus para essas pessoas, falou também numa situação muito difícil. Por que que ela falou? Porque ela tinha certeza que o Deus que estava na vida dela, no coração dela, poderia fazer muitas coisas. E as palavras dessa menina foram suficientes para produzir uma grande fé e esperança no coração da sua senhora. Essa menina é corajosa mesmo. Gostei de ver dessa história aí. Isso. Até eu fiquei mais corajoso aí pra fazer as coisas. Kim. E essa menina nos ensina que nós não podemos ter medo, que nós não podemos ficar calado, que nós precisamos falar do Deus que nós conhecemos, É verdade. do Deus que nós servimos, não é isso, Beca? Né, tia Gê? Deus é o mesmo. Não. Nós precisamos mesmo conhecer o nosso Deus, nós precisamos mesmo confiar nele, e falar para as pessoas do Deus que a gente conhece, do Deus que a gente
ama, do Deus que está dentro de nós. É verdade, Gegé. E é muito fácil falar de quem a gente ama. Que história linda! É muito linda mesmo, Gegé. Eu me amarrei nessa história. Sabe o que eu entendi? Que a gente tem que ter coragem para falar de Deus, falar de Jesus, porque eu já conheço Deus. Eu sei que Ele é tudo de bom, então eu posso falar para todo mundo desse Deus que eu já conheço, né? Sim, Kim, isso mesmo. Aquela menina, quando teve a sua oportunidade de falar de Deus, ela não pensou duas vezes. Ela disse que se Naamã fosse até aquele Deus de Israel, que era o Deus da vida dela, ela tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa por ele. Ela conhecia Deus, por isso ela quis apresentar o seu Deus para todas as pessoas. E isso nos ensina que nós precisamos ter essa certeza do Deus que nós servimos. Verdade. E falar dele para todas as pessoas. Nós precisamos fazer o nosso Deus, Kim, fazer o nosso Deus, Beca, ser conhecido por todas as pessoas. Afinal de Deus, contas, né, Gegé? sim. Afinal de contas, todos nós somos aqui missionários, né? Missionária! Verdade, Beca! Todos nós, adultos e crianças que conhecem a Deus, são os missionários do reino dos céus. E na terra precisam falar desse Deus. Não é isso, Kim? A gente tem que anunciar para todo mundo que esse Deus é muito bom, igual a serva de Naamã. É isso mesmo. Olha, criança, e essa história linda da serva de Naamã, ela está escrito no livro de 2 Reis. Vamos dizer, no livro de 2 Reis, o capítulo de número 5 e o verso de número 3. E olha que coisa linda que está escrito lá. Nós vamos ler e colocar no nosso coração. Lá está escrito que um dia a menina, a serva, disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele ficaria curado da lepra. Né? Desse Deus Todo-Poderoso, né, Gegé? Beca, é isso, crianças. Nós precisamos ter muita fé mesmo, hein, criançada? É isso, crianças. E é isso que nós devemos aprender. Nós precisamos conhecer o nosso Deus e precisamos tornar o nosso Deus conhecido a todas as pessoas. E nós não podemos ter vergonha de falar de Deus, não é isso, crianças? Isso mesmo. Para todas as pessoas. É isso mesmo. E agora nós vamos orar, crianças. Nós vamos orar junto com todas as crianças que estão em casa, pedindo ao Senhor que nos ajude a conhecê-lo cada dia mais e que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para falar dele na escola, na rua, nas brincadeiras, não é mesmo, Beca, né, E Kim? os nossos familiares, que tem muitos Isso! Pode perder a oportunidade agora, hein, galera? De jeito nenhum. Então vamos orar? Vamos dizer: querido Deus,
Querido Deus, nós queremos nós queremos te agradecer te agradecer por conhecer por conhecer o Senhor. o Senhor. Nós queremos Nós queremos pedir ao Senhor pedir ao Senhor que nos que ajude nos ajude a falar a falar do seu amor do seu amor para todas as para pessoas. todas as pessoas. Que o Senhor Que o Senhor faça de nós, faça de nós, de todas as crianças que estão em todas as casa, crianças que estão em casa, os pequenos missionários os pequenos missionários nessa terra. nesta terra. Nós te agradecemos Nós te agradecemos. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Pequeno missionário, sei que sou. Desde o ventre da mamãe, Deus me É isso, separou. nós somos os Pequeno pequenos missionário, missionários, sei que né, sou. Pra pregar amor. Pequeno Ei, missionário, sei que sou. nós Desde o ventre da mamãe, queremos, vamos Deus me falar de Deus separou. para todas as Pequeno pessoas. Nós somos os missionários para pregar a palavra. Sei que sou criança, mas Deus me capacitou pra pregar sua palavra onde quer que for. Em casa ou no shopping, eu quero dizer, amiguinho, Jesus ama Deus você. abençoe, compartilhe esse Pequeno vídeo missionário, sei que sou. Desde o ventre da mamãe, Deus me separou. Beijo. Pequeno missionário. Arigato, missionário, eu sou. Kumbaya, missionário, eu sou.